E daí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do quadro Tudo que eu sei sobre Jesus. Eu queria mostrar para vocês a fonte aqui atrás de mim, mas eu acho que vocês podem pelo menos ouvir. Isso foi bonito, hein? Bom, tudo que eu sei sobre Jesus. Este quadro, ele vai ser bem rápido. Quer dizer, ele vai ser todos os dias para mim não perder a linha de raciocínio. Eu parei na... Deus criou o mundo, depois ele criou o par edênico, quer dizer, o ser humano, né? E depois disso, o ser humano desobedeceu a ordem de Deus para não comer. Eu não vou entrar em detalhes, né? Bom, depois disso, eles foram expulsos do Éden. Tá certo? Aí então, eles tiveram vários filhos. Eles tiveram Caim e Abel, tá certo? Essas histórias você deve saber. Eles também tiveram Enoque, que foi arrebatado. Eles tiveram Sete, que, se eu não me engano, Sete era o sétimo, tá certo? Era o sétimo filho de Adão e Eva. E a partir daí, então, começou-se a... Enfim, é uma história meio enrolada, mas eu trago um pouco de tudo que eu sei sobre Jesus. Bom, depois disso, os filhos dos homens, eles decidiram se separar dos filhos de Deus, tá certo? Os filhos de Deus eram o que procuravam servir a Deus. Os filhos dos homens eram os que se afastavam dos caminhos de Deus. Pois bem, os filhos dos homens se separaram de Deus, tá certo? Tem mais. Isso foi depois do dilúvio, tá? Porque teve um grande dilúvio aí, aquela história da Arca de Noé, tá certo? Então, o mundo estava, sabe como é que é, né? O mundo estava virado num circo, né? O mundo estava virado num circo. Então Deus decidiu que iria destruir todo mundo. Aí ele falou para Noé: Noé, entra dentro da arca tua mulher, teus filhos e as tuas noras, e acabou. Aí começaram a vir os bichinhos, né? Aquela música do padre Marcelo de Rossi, quem se lembra aí, né? É bem antiga. Pois bem, então Noé fez a arca como Deus havia mandado, sabe? Deus falou: Noé, faz assim, 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 assado. Noé foi lá e fez. Ele teve ajuda de várias pessoas. Muitas delas estavam ali, Noé, vamos que vamos e tal. Mas só que depois acabaram se desviando do caminho, entendeu? É isso que acontece na nossa vida muitas vezes. A gente faz muitas coisas boas ali, tenta fazer as coisas boas, mas acaba se desviando posteriormente. Mas o sangue de Jesus tem poder, não é? Porque, enfim, não vou entrar em detalhes também. Fato é que eles entraram, Noé e a turminha ali, entraram para dentro da arca. A arca foi fechada por um anjo, então começou a chover, coisa que nunca havia acontecido. O que regava a vegetação era uma espécie de orvalho, entendeu? Era uma espécie de orvalho que regava a vegetação da terra. Mas começou a chover, e começou a chover bem forte. Começou a chover muito forte. E as pessoas começaram a se desesperar. E começaram a bater: Noé, deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. Mas só que Noé não podia fazer nada. Quem fechou a porta não foi ele. Só sei que os animais começavam a pedir socorro e tudo mais. Foi aquela coisa terrível. Então,
a terra foi completamente inundada. Tá certo? Os detalhes aí vocês podem imaginar que é exatamente o que a sua mente concebe, meus amigos. É exatamente isso. Um terror. A terra ficou submersa 40 dias, totalmente submersa. Depois de 40 dias, Noé resolve soltar um pombo, depois um corvo e tal, tudo mais, até que o pombo volta com um galinho de oliveira. Não é isso? Oi. Você gostaria de me ajudar comprando uma trufa? Eu faço uma R$4. Eu não trouxe nem o dinheiro, moça. Não trouxe nem o dinheiro mesmo. Tá certo? Senão eu te ajudava, valeu? Valeu, senão eu comprava aí. Moça vendendo trufas ali. Pois bem, depois disso, depois do galinho de oliveira no bico da pomba, ou no bico do pombo, tanto faz, aí então a terra, quer dizer, a água começa a baixar. A água começa a baixar o seu nível. E depois de algum tempo ali, a água baixa totalmente e eles param em cima do Monte Ararat, tá certo? Eu me lembro muito bem do nome desse monte por fatos aí que eu não quero mencionar. Mas era o Monte Ararat que a arca pousou em cima. Depois disso, veio o quê? Veio o arco-íris, né? E Deus falou, esta é a minha aliança que eu vou fazer com vocês. Toda vez que vocês verem este arco-íris, vocês vão se lembrar da minha aliança, porque eu nunca mais trarei enchente, nunca mais trarei dilúvio sobre a terra. Eu espero que o som esteja ficando bom. Nunca mais trarei dilúvio sobre a terra. O arco-íris era a aliança de Deus com a humanidade. Depois disso, rapidamente, o homem começou a se corromper novamente. Os filhos de Noé eram Cam, Sem e Jafé, se eu não me engano. Esses três filhos de Noé. Bom, aconteceu que Noé, ele plantou uma vinha lá e aconteceu que as uvas fermentaram e acabou virando vinho alcoólico e ele se embebedou. Então ele acabou ficando nu lá, porque estava bêbado, e os seus filhos viram a sua nudez e foi aquela coisa, né? Aí então Noé pronunciou uma espécie de bênção para cada um, né? Aquele que viu lá e não quis fazer nada, teve uma espécie de maldição, e os outros tiveram uma espécie de bênção, e foi assim. Esta foi a história do dilúvio, etc. Eu vou voltar um pouquinho na história, porque eu quero fazer uma história bem colocada para vocês. Porque é muito bom eu mencionar o que aconteceu com Caim e Abel, né? Bom, Caim e Abel estavam lá, eles eram filhos de Adão e Eva. E Deus falou para eles assim, ó, é o seguinte, eu quero que vocês me ofereçam um sacrifício. Estava claro que o sacrifício era um sacrifício que exigia sangue. Isto é, o que tinha naquela época lá, eu acho, não sei, eram ovelhas e tudo mais. Então Abel, ele era pastor, ele cuidava das ovelhas e tudo. Ele foi lá, pegou uma ovelha do seu rebanho, matou e ofereceu em sacrifício. Ele fez um altar com pedras, tá certo? Juntou um monte de pedras, botou o cordeiro em cima, degolado, sabe como é que é? Botou um monte de lenha e estava feito o sacrifício. Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas Caim, ele era agricultor. Por isso, ele quis oferecer o melhor para Deus, dele, né? Mas só que Deus deixou bem claro. O sacrifício, ele deve ser feito com sangue, com cordeiros e tudo mais. Pois bem. Aí então,
ali estava, né? Ali estava Caim colocando um monte de frutas em cima do altar. Deitou lenha e pôs fogo. E Deus não se agradou do sacrifício. Então Caim ficou iradíssimo e ele decidiu matar o seu irmão Abel. Deus falou para ele: rapaz, cabe a você, meu amigo, conter essa emoção que está dentro de você. Pois bem, aí foi aquela história. Caim acabou matando Abel. Este foi o primeiro homicídio da face da terra. Então, Caim, ele saiu fugido de todo mundo, não queria nem saber e tal. E Abel ficou ali morto, né? Bom, e a história é essa, né? Porque eu só estou voltando um pouco a fita, né? Se é que vocês me entendem. Falei sobre o dilúvio. Falei sobre os filhos de Noé. Tá certo? É muito importante lembrar para vocês, meus amigos, que a alimentação dos homens, né, era apenas feita com cereais, frutas, etc. Aí então, depois do dilúvio, como toda a vegetação estava morta, foi permitido para eles comer aqueles animais. Então começou-se a alimentação cárnea, alimentação carnívora. Carnívora, né? Carnívora. Não, carnívora não é carnívora que se fala, não é carnívora, começou a alimentação carnívora. Tá, me enrolei, mas é isso mesmo. Canibal não, carnívoro, tá certo? Começou a alimentação carnívora, então eles comiam carne. Eu só gosto de lembrar isso para vocês, que depois temos as leis de Levítico, onde Deus proíbe comer tais tipos de carne, proíbe certas coisas aí. Então, é bom frisar isso para vocês, porque eu estou falando tudo que eu sei sobre Jesus. Então, é isso aí. Isso aí é tudo que eu sei sobre Jesus. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não perca o terceiro capítulo da série Tudo que eu sei sobre Jesus. Tá certo? E se você gostou, compartilhe e peça para o seu amigo ver. E peça para ele dar like. Valeu, tchau!